Porque, estando vivo, tem possibilidade de melhorar, tem possibilidade de conseguir fazer as coisas. Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que, com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas, fazem a diferença no campo todos os dias. Um espaço para se inspirar, aprender e crescer junto com quem vive o agro de verdade. Muito prazer, sou a Glauce, produtora de leite, criadora de conteúdo para as redes sociais e criadora da comunidade Povo das Vacas. Eu acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive da pecuária todos os dias. Quero agradecer aos apoiadores do nosso projeto, a Rações Itaipu, Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio, Top Leite, referência em soluções para o agronegócio, Burgel Automotive, seu carro em boas mãos e Agroterra Agropecuária. E hoje é uma história de pura inspiração. Recebemos hoje aqui ele que é técnico agrícola, engenheiro agrônomo e produtor de leite catarinense, que compartilha sua história de superação, sucessão familiar e produção de conteúdo. Após um acidente em 2023, que resultou na amputação de um dos braços, ele se reinventou na atividade leiteira e nas redes sociais, mostrando que a força de vontade é maior que qualquer limitação. Varley Cristiano Gentilini, que honra, seja bem-vindo. Tudo bem, Glauce? A honra é toda minha. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre a propriedade, sobre a bovinocultura de leite. Sua família retornou para Santa Catarina em 2013. E desde então a bovinocultura de leite faz parte da tua vida. Em que momento você sentiu que queria seguir esse caminho para valer? Desde dos primeiros contatos. A gente morava no Rio Grande e vinha passear aqui, aqui em Santa Catarina, nos parentes. E a gente eu sempre tive esse contato com os animais aqui, quando eu ia na casa dos tios, e eu sempre gostei muito da área. Então, em 2013, a gente retornou para Santa Catarina, na terra que meu pai, onde que a gente reside hoje, e ali a gente foi trabalhando, foi investindo. E você passou por outras experiências fora da fazenda, né? Trabalhou em empresas do agro, o que te motivou a largar tudo e retornar para a propriedade? Eu me formei em técnico em agropecuária em 2019, trabalhei em algumas empresas, fui para a área da avicultura também, trabalhei 1 ano e pouco como técnico de aves. E no ano de 2023 eu resolvi retornar por conta da propriedade em si. Eu via um potencial, né, de trabalhar para mim, de fazer a sucessão familiar e junto com a minha família ter um retorno financeiro dentro da propriedade. Eu via potencial ali, por isso eu resolvi retornar. Certo. E em agosto de 2023, dia 12, se não me engano? Isso. Coincidência ou não, o dia do meu aniversário foi o acidente dele. Em agosto de 2023, então, você sofreu esse acidente, que mudou muita coisa. Como foi esse momento para você? Como foi esse acidente em si? O que te deu forças para continuar no agro depois disso? O acidente ele foi um choque. Eu tinha 22 anos na época. E foi um dia de trabalho normal, o último serviço do dia, fui botar a mão onde via e acabou ocorrendo o acidente. E foi um choque, porque eu pensava ali, terminou tudo, terminou todos os sonhos. Eu ia me formar em engenheiro agrônomo, estava quase me formando, faltava somente o estágio, todos os investimentos que a gente tinha feito na propriedade, então ali eu pensei que tudo tinha terminado, porque quando eu voltei para casa e não podia trabalhar, eu ficava olhando para fora e eu pensava, o que vai ser de mim agora, como que eu vou fazer as coisas, como que eu vou trabalhar. Mas eu tinha muito tempo logo depois do acidente, porque eu não podia sair, tinha que ficar dentro de casa por conta da infecção, para não pegar infecção e tudo. Vinham pensamentos bons e vinham pensamentos ruins também.
E quando vinham esses pensamentos bons de força, de superação, eu resolvi pesquisar na internet pessoas que sofreram por algo parecido. Então foi ali que eu vi que eu não era o único. E vi que tinham casos, entre aspas, bem piores que os meus. Então eu pensei assim, quem sou eu, né, para desistir de tudo? Eu comecei a relembrar o que aconteceu no passado, ali no dia do acidente, e ali eu vi que foi um... Eu creio em Deus, né? Eu vi que ali Deus me privou do pior. Que ali, se tivesse dado algo, eu podia... Se tivesse dado tudo certo para dar errado, eu podia ter falecido, né? Eu podia ter ido de arrasta. Então, ali eu vi que foi uma oportunidade nova de viver e eu consegui agarrar com as duas mãos, eu não digo, agarrar com uma mão e seguir o barco, né? Faz piada da situação ainda. É. Que bom que, né, conseguiu ver o lado positivo da situação, né? Poderia não estar aqui para contar essa Sim. história, né? E não digo que tua jornada seja fácil, porque realmente tem uma limitação física, mas eu vejo que tu passou por uma situação de reforço na mente, o que saiu do físico, eu acho que dobrou talvez na tua força de cara, é possível, vamos pra cima, né? Isso é muito legal. E você mostra isso nas redes sociais, né? Principalmente como é possível continuar trabalhando, mesmo com limitações físicas. O que você diria pra quem tá enfrentando algum tipo de dificuldade e pensa em desistir? Digo que sempre tem um porquê de tudo que acontece com a gente. E eu sempre penso assim, não pensar em desistir. Ao invés de trocar, eu não consigo. Ao invés de falar, eu não consigo trocar por o que eu posso fazer para conseguir. Ah, hoje eu não consigo andar de moto. O que que eu posso fazer para poder andar de moto com o braço? Vou trocar o acelerador de lado, fazer umas gambiarra, fazer umas adaptação. Na propriedade, eu não consigo colocar ordenha hoje. O que que eu posso estar fazendo para conseguir colocar ordenha? Porque, estando vivo, tem possibilidade de melhorar, tem possibilidade de conseguir fazer as coisas. Que bacana. Hoje, ainda não achou um meio de colocar ordenha. Ainda não, Ainda mas tô não. estuciando. Tá astuciando. E que legal você buscar se reinventar também, né? Tem coisas que eu acredito que vai demorar mais e tem coisas que eu digo assim que talvez você nem precisa fazer, porque a gente não precisa fazer tudo também. Sim. Esse é outro detalhe, né? E você tá num processo de sucessão familiar. Quais são os maiores desafios de assumir a propriedade ao lado dos pais? O maior desafio era atribuir a confiança que os meus pais deram para mim, para tocar a propriedade, ajudar a tocar na questão financeira. E ali é um desafio que a gente tem dias que eu boto a cabeça no travesseiro e penso, e se não der certo, né? Mas vai dar certo, tem que dar certo. Então, o maior desafio, assim, era atribuir a confiança. Porque eles depositaram confiança em mim para ajudar a tocar o barco, então é sobre isso. Eu acho que muito do que você falou dos pensamentos ruins que vinham na tua mente no momento ali pós-acidente, é um pouco sobre isso, né? Bah, a gente investiu aqui e agora o que que eu vou fazer, né? Eu acho que foi muito sobre isso o teu momento mais difícil ali pós-acidente. Eu não convivi contigo, não faço, né, a menor ideia de como foi esse tempo, mas pensando de forma prática, eu acho que é o que a maioria das pessoas pensaria. Bah, tô com um monte de conta, agora eu não consigo trabalhar como eu trabalhava, o que que eu faço agora, né? Sim. E o que você enxerga como o papel da nova geração na pecuária leiteira de hoje? Hoje tá indo pro lado da tecnologia, tudo. E eu vejo que é pouco jovem que tá ficando no campo. Um pouco por falta de incentivo, um pouco por falta de... Não digo só falta de incentivo do governo ou na questão política em si, né? Eu digo falta de incentivo dos familiares, que antigamente era tudo mais sofrido. Uhum. Então eu vejo muitas pessoas mais velhas falando, é mais... Estuda para trabalhar na cidade que é melhor para não sofrer o que eu sofri. Mas hoje está muito diferente a pecuária de leite. Já tem muita tecnologia, robô para ordenhar, galpões para tratar os animais, equipamentos, né, de ordenha com extrator, tudo mais. Então hoje facilitou muito mais.
Essas tecnologias, óbvio, todas têm um custo, não são acessíveis para todas as propriedades, mas tem o robô para aproximar comida, tem o robô para amamentar bezerros, por exemplo, né? Então não é mais a mesma realidade que tinha lá no passado. Claro, não é da noite pro dia que você vai botar um robô na tua propriedade, às vezes nem é viável na tua propriedade, em algumas regiões tem oferta de mão de obra ainda, então é mais fácil, né, tá colocando pessoas do que um robô, porque é um investimento Sim. altíssimo, né? Mas existem possibilidades. No tempo dos nossos pais, não tinha, né? Eu digo assim, hoje tem muita informação para trabalhar no campo. Eu digo para propriedade pequena, existe, vamos dizer, qualquer tratorzinho já ajuda. Uhum. E desde animais com mais genética, então uma ordenhadeira canalizada não é um investimento tão alto. Vamos dizer assim, você vai colocar uma ordenhadeira canalizada hoje com um fosso que facilita muito. Que quando nós começamos no leite, ali em 2013, era balde ao pé, tinha que sentar no lado da vaca, era 2 conjuntos. Então, daí era 2 conjuntos, tirava o leite, e tinha que carregar o taro até no resfriador, era tudo muito mais braçal. E a coluna pedia socorro, né? É. Quem ainda tem quem lida com balde ao pé, né? Então ali é prova ver se você gosta ou se não gosta da atividade, né? É. Porque se não largar no balde ao pé, não larga mais. E em março de 2024, você começou a gravar conteúdo pra internet. O que te levou a criar esse perfil e como tem sido a resposta das pessoas que te acompanham? Eu resolvi criar um pouco para distrair a mente. E eu via outras pessoas que sofreram um acidente ou algo parecido de que eu acompanhei pessoas que sofreram algo parecido comigo e eu levei elas como inspiração para mim. Elas gravando conteúdo. Então eu pensei o porquê não eu também gravar para possivelmente ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido. Não somente por um acidente. As pessoas vão dizer que pode ser perfeito fisicamente, mas passam por alguma dificuldade. Então eu resolvi começar a gravar por conta disso. Sim, muito bacana. Isso que você falou, no teu momento de dificuldade, teve outros criadores de conteúdo que talvez levantaram o astral do momento ali, que fizeram perceber que era possível, que existia uma vida depois disso, que não seria eterna aquela dor que tu tava sentindo também e tudo mais, né? Então, você fez do teu limão uma limonada, né? Você disse, se eu me inspirei, eu posso inspirar também. E isso é muito bacana. Você acredita que os produtores estão mais abertos a aprender uns com os outros através das redes sociais? Eu hoje acredito que a rede social veio para somar. Os produtores, eles estão muito mais abertos. Eu vejo que tem muita interação nos conteúdos quando a gente faz. Vamos dizer, um conteúdo um pouco mais técnico, eles gostam. Quando tem algo novo, eles gostam de aderir para que vai ajudar na propriedade. É muito legal que a gente conhece várias realidades, né? Às vezes uma coisa que, era só um detalhezinho, às vezes tu trocando uma ideia com outro produtor, tu já consegue dar uns passos adiante na tua propriedade também, né? Tem coisas que a gente faz todo dia que para nós é algo simples. Óbvio, né? É algo óbvio, mas às vezes o óbvio pra gente não é óbvio pra outra pessoa, pro outro produtor. Então, quando a gente compartilha a rotina, mostrando o óbvio nosso, pode estar ajudando outra fazenda, outra propriedade, com a dificuldade que eles tinham, né? Isso, porque cada fazenda tem o seu gargalo ali, né? Às vezes é uma questão de qualidade, às vezes é uma questão de pastejo, né? Que tem várias áreas dentro de uma propriedade, né? Então, às vezes, tu tá dominando uma coisa e tá apanhando na outra. Quando você compartilha o que tu tá dominando, às vezes tu ajuda quem tá apanhando na outra, né? Sim. Então, a gente acaba um ajudando o outro. E quais são os planos futuros para a propriedade e para o digital? Pro digital é continuar gravando, continuar levando conteúdo para os produtores, sendo conteúdo técnico também sobre a bovinocultura, como também levar uma mensagem de inspiração e de superação, né, para quem precisa. E a propriedade a gente tem diversos planos de continuar crescendo, quem sabe com o tempo a gente conseguir confinar os animais e aumentar o número de animais, o número de litragem também. Deus abençoe que consigam. E um hábito que mudou sua vida depois do acidente? Agradecer todo dia pela vida.
Porque às vezes a gente acorda já reclamando. Mas é uma coisa que eu aprendi, é somente o ato de você abrir as vistas já é motivo de agradecer. Que eu era uma pessoa, ainda me vejo reclamando às vezes, né? Eu reclamava bastante, mas eu nunca agradeci. Nossa, eu tenho 2 braços. Eu nunca agradeci isso. Hoje eu agradeço que eu tenho um braço, que eu poderia ter nenhum, ou talvez eu poderia não ter a vida. Então, agradecer pelo simples. Eu consigo andar, eu consigo falar, eu consigo enxergar. Agradecer pelo básico, agradecer por somente ter acordado. A gente não percebe, né? Eu não precisou nada né, mais grave assim acontecer, mas eu tenho percebido o quanto é importante a gente ter esses hábitos, né? Uma vez eu li uma frase que dizia: se você levantasse amanhã só com o que você agradeceu que tem hoje, você levantaria com o quê? Então, muitas vezes a gente reclama, 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 e se no outro dia a gente acordasse só com o que agradeceu, não sei nem se acordaria, né? Porque às vezes não agradece nem pela vida. Então, é uma coisa que realmente faz muita diferença, né? E tu falou que nesse tempo ali teve pessoas que você acompanhou. Uma pessoa que te inspirou nesse processo. Tem uma moça lá de Brasília, ela não tem nada a ver com agro. Os meus pais têm amigos em comuns, e meus pais mostraram ela, era uma moça que ela sofreu uma infecção generalizada, e ela tinha 15 anos, se eu não me engano, na época. E né, nessa infecção, eles tiveram que fazer alguns medicamentos que deu necrose. Ela teve que amputar uma perna e um braço. E hoje ela também mostra o dia a dia dela e mostra a rotina no Instagram, levando a inspiração. E eu me inspirei muito nela, porque pensa uma moça nova, vaidosa, sofreu a amputação de uma perna e de um braço. É algo que Pesado. baqueia, né? Eu não sou tão vaidoso, já tinha baqueado muito com o braço, imagina para uma moça. Então eu me inspirei muito nela, né? Quando eu comecei a acompanhar essas pessoas. Que bacana. Pode falar o nome dela? O nome dela é Catarina, mas o arroba é arroba Cyborg Lolita. Acho que eu nunca vi. Mas que bacana, né? Pra talvez se mais alguém queira acompanhar ela também. E compartilha algo que você aprendeu com as dificuldades. Não dá para desistir, sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Às vezes a gente se prende somente a reclamar das coisas, e quando a gente fecha a caixinha, a gente não consegue ver a solução nas coisas. Muitas vezes a gente tem que se abrir para buscar informações de fora, com pessoas de fora. Escolher quem que você vai pedir ajuda num momento de dificuldade. Que às vezes a gente tá fechado numa bolha e deu uma dificuldade. Eu vou tentar resolver pedindo ajuda para uma pessoa que vai te afundar ainda mais. Então, abrir a cabeça e escolher para quem você vai pedir ajuda. Talvez você vai pedir ajuda para uma pessoa que tem mente aberta e ela vai te mostrar soluções que você não ia achar sozinho, né? E isso é muito importante que tu falou de filtrar as informações, né? Isso. Que às vezes tu vai num momento de inocência, tu nem percebe, né? Tu pede um conselho pra uma pessoa, tu tá no buraco, ela te pisa na cabeça, tu afunda mais do que tava já, né? Então é importante a gente também ter esse discernimento, né? De saber com quem vai buscar as informações. E isso nas redes sociais também é muito importante, porque muitas vezes, cada vez mais, né, a gente tem esse mundo perfeito de pessoas perfeitas, com propriedades perfeitas, relacionamentos perfeitos, carros perfeitos, tudo perfeito. Parece que só tem defeito que é da gente, né? Então a gente saber filtrar essas informações é muito importante pra gente se manter sóbrio, eu diria, né? Porque a carga mental, às vezes, é muito maior do que propriamente a física, né? Ano passado a gente passou por um momento de dificuldade na propriedade. E nesse momento de dificuldade eu pensei que não ia ter solução. Eu tava quase não conseguia dormir de noite, pensava como que vamos conseguir pagar as contas. E daí eu conversei com a Cássia. Daí a Cássia Ramos, Aham. daí ela me abriu os olhos. Ela pediu para mim com quem que você tá pedindo ajuda, pedindo soluções, né?
Daí, será que quem você tá pedindo ajuda não tá te afundando ainda mais? Daí, nesse momento, veio um insight. Eu fui conversar com um professor. Daí eu pensei, quem que poderia me ajudar a sair dessa situação? Daí eu lembrei de um professor que eu tive na faculdade. No mesmo dia chamei ele disse que tinha um tempo, a gente foi almoçar junto, a gente conversou, e naquele momento lá ele me abriu, ele começou a me dar informações que poderia solucionar, e eu saí de lá pensando que eu era a pessoa mais poderosa do mundo que conseguia resolver tudo, né? Mas foi porque eu consegui abrir o leque e consegui pedir ajuda para quem iria me ajudar, né? E outra coisa que é legal a gente pontuar também, a gente ter humildade de pedir ajuda, né? Também, Também é um ponto muito importante, né? Porque também ele te falou muita coisa, você poderia ter ouvido só a metade. isso. Porque uma coisa é eu largar palavras aqui, outra coisa é a pessoa querer ouvir, né? Isso é muito legal da tua parte também. A gente tá fazendo coisa errada e não. Vamos dizer assim, a gente tá fazendo errado algumas coisas na propriedade e não ter humildade de admitir que tá fazendo errado e mudar, né? Por ego, muitas por vezes, ego. né? Dizer, não, é só o meu que é certo, tá apanhando e não entende por quê, muitas vezes, né? E uma frase ou pensamento que te representa hoje. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Se você não abre mão de boas desculpas, você tá abrindo mãos de bons resultados. E eu ficava nessa de dar desculpa pra tudo. Ah, uma vaca deu mastite. Eu dava desculpa no tempo. Mas será que não era eu que estava colocando ela no lugar errado ou não estava fazendo algo errado? Então, deu problema financeiro. Botava a culpa em terceiros. Será que não é eu que estou tomando atitudes erradas que está desencadeando isso? Então eu passei a assumir mais a culpa do que acontecia e buscar melhorar do que apenas dar uma desculpa do que aconteceu. Se responsabilizar pelo que tá acontecendo, Ser né? responsável por tudo que acontece. É, Porque a maioria das coisas que acontece a maioria das coisas que acontece com a gente, eu acredito que é consequências nossas. Eu perdi o braço, mas foi culpa minha que eu coloquei a mão onde eu não devia. Então, é culpa minha, eu tenho que assumir isso, né? Eu podia culpar o vagão, podia culpar Deus, podia culpar todo mundo, mas não, a culpa foi minha. uhum. Então eu assumi isso e resolvi mudar perante isso, né? Tudo que aconteceu. O azar, né? É. Muitas vezes, eu não tenho sorte e tal. Mas eu costumo dizer que são os 5 minutos de bobeira, né? É. E em vários acidentes do agro custam vidas. Eu fico muito triste. Isso eu gostaria realmente de pontuar aqui, que eu fico muito triste quando eu vejo notícias, né, do agro, assim, tombou um trator, a pessoa foi a óbito muitas vezes. Teve um acidente perto da minha casa uma vez, que infelizmente não tá mais aqui pra contar o que aconteceu, né, o cara, infelizmente o trator tombou. E lá no local do acidente, as pessoas falando, o cara tinha tudo isso de plano, de terra chata, foi querer roçar um peral. Cada um sabe o que custa, né? Às vezes ele pensou que poderia ir além. Então, mesma coisa você. Às vezes, não sei por quê. Às vezes tu quis fazer mais rápido. Às vezes você tava pensando em outra coisa. Cara, aconteceu. Foi o teu 5 minutinhos de bobeira. Eu não sei quando vai ser o meu. Talvez eu nunca tenha, talvez eu tenha. Então, isso muitas vezes as pessoas têm isso de julgar também, né? De por que não fez diferente, né? Um outro caso, uma vez eu vi. Para quem é católico, a Sexta-feira Santa. Teve um acidente, eu não lembro se foi em Chavantina, mas foi aqui na região que houve um acidente que o cara caiu dentro do vagão. E não tá mais aqui para contar a história também. E eu lembro que eu lendo os comentários ali da notícia, as pessoas falando, mas Sexta-feira Santa, pessoas que não eram do agro, né? Sexta-feira Santa, o que o cara quer fazer com o trator? Vai deixar os animais sem comer porque é Sexta-feira Santa? Não é pecado estar trabalhando ali também. Então, ninguém tá livre dos 5 minutos de bobeira, Sim. né? E um sonho que você ainda quer realizar. O sonho é construir uma família e tocar a propriedade, né? Olhar lá no futuro, olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Todo o esforço.
Eu vi que tá a caminho já. Como é que é o nome da excelentíssima? É Caliane. Caliane. Caliane Letícia. Ah, que bacana. Eu vi que ela já tá te ajudando nas lidas lá também. Isso Já é muito ajuda. legal. Ela é da área ou não era da área? Ainda não. Mas Ainda não? tá indo pra área também. Não, mas é legal, tá no caminho. E tendo força de vontade e cooperação entre vocês, é super possível. A gente tinha duas das melhores funcionárias que a gente teve na fazenda, nunca tinham tido contato com vaca antes. Então, assim, força de vontade e interesse, tudo é possível, né? Com certeza. E se você pudesse voltar no tempo e falar com aquele Varley que estava prestes a enfrentar tudo que enfrentou, o que você diria pra ele? Eu diria pra ter força e coragem que vai dar tudo certo. Com um sorriso no rosto e cabeça erguida, é bola pra frente. Tudo é possível, né? E pra quem tá no agro enfrentando dificuldades, seja no campo ou seja fora dele, que mensagem você deixaria hoje? Estar presente em tudo que vai fazer. Prestar atenção, que muitas vezes a gente tá com a cabeça sempre longe, né? A gente tá tratando os animais e tá com a cabeça lá no banco. Quando a gente tá no banco, a gente tá com a cabeça lá nos animais. Eu vejo que era algo meu, assim, que eu nunca estava presente nas coisas. Um pouco do acidente foi por conta disso. Eu não estava ali 100% presente quando eu estava tratando os animais no vagão. E eu digo assim, aproveitar o tempo. Muitas vezes a gente se queixa do dia a dia, da rotina exaustante, mas daqui 2, 3 anos a gente vai olhar para trás e vai sentir saudade daquilo que estava acontecendo. Então, estar presente, assim, eu acho muito importante. E a dificuldade sempre passa. Que é algo que acontece, o preço do leite baixa, mas o preço do leite vai subir, sempre vai ter oportunidade de... Na crise sempre vai ter uma oportunidade de melhorar, vai ter uma oportunidade de você se erguer. Que são processos, são coisas pra gente se lapidar. Eu acho que do nosso mercado de produtores de leite, desculpem a minha voz, porque eu tô no auge da minha gripe, mas eu quis manter o compromisso contigo com a gravação, então a voz sai meio falha às vezes. É a gente aprender que não é um mercado estável o leite, e ele tem altas e baixas, né? E algo que eu sempre falo, que os vendedores de sorvete e de picolé não reclamam que estão vendendo pouco no inverno. Você não vê chororô deles nas redes sociais. Por quê? Porque eles sabem que é um período que não vai vender muito, né? A gente tem mais despesa fixa, é óbvio, né? O animal tá lá, ele precisa comer, tu vai ligar a tua ordenhadeira, ela vai ter a despesa dela, mas quando a gente tá no momento de alta, a gente tem que ter essa consciência de, opa, vamos fechar o nosso cofrinho aqui, porque depois a gente vai ter um tempo de baixa, né? E outra coisa que eu achei legal pontuar, que você falou do momento presente, né? Da gente tá presente no que tá fazendo. A gente tá nessa era de velocidade, de informação, de tudo pra já, tudo pra ontem. Parece que a gente tá sempre atrasado, né? E eu não foi um acidente, foi uma dádiva, que é a minha filha, que me levou pra um tempo que eu nunca estive. No agora. Eu nunca estive no agora. Eu tava tomando um café, eu tava editando vídeo. Eu tava fazendo um arroz, eu tava respondendo uma mensagem. Tu tá fazendo uma coisa pensando na outra, como tu falou, que foi o caso do teu acidente, né? Eu teve uma situação que eu estive numa alta velocidade num trevo. Eu tive sorte, né? Eu tive ali no meio do caminhãozinho e deu tempo de eu frear e ele acelerar e não aconteceu nada, né? Eu já tava grávida. E ali foi uma coisa que foi muito marcante pra mim, justamente isso, né? Se eu tava acelerando tudo, se eu demorasse mais 5, 10 minutos, ia fazer diferença? Não ia, né? Não ia. Geralmente não vai fazer diferença, né? E, né, no teu caso, ou na maioria das... Acho que é um aprendizado bem legal que você deixou aqui pra nós. Que realmente, o aqui e agora eu acho que é o mais importante a gente se concentrar, né? Uhum. E pra quem quiser te seguir nas redes sociais, qual o teu Insta? Meu Insta é @varleycristiano. O que o Varley compartilha no dia a dia lá? No dia a dia eu compartilho a rotina, os perrengues da bovinocultura, compartilho um pouco de superação também.
A gente faz uns tendel lá na atividade no Insta. Compartilha um pouco da vida real acontecendo com umas pinceladas de otimismo também, né? Que muitas vezes eu sempre fui uma pessoa assim, muito séria. Eu gostava de assistir só perfis que compartilhavam coisa técnica, sabe? Mas é uma coisa que realmente, às vezes, algo mais que leve um humor, um alto astral, às vezes faz diferença no dia a dia também, né? Eu agora menos redes sociais com a Nenê, né? Mas às vezes eu vejo conteúdos teus, de outros criadores, que tem essa pincelada de humor, de piada no meio, às vezes também. E é legal, porque às vezes se tu tá num momento, não exatamente, né, pelas coisas que tu passou, mas às vezes tu tá num dia meio, que dia chato, tudo mais, tu vê um conteúdo que te alegra ali, às vezes transforma o dia, né? E é bacana. O produtor, ele tem uma rotina exaustiva. Desde lá na propriedade, tem dias que não consigo gravar direito, aparecer direito nas redes sociais, porque a rotina é uma rotina cansativa. Então, o produtor quer entrar dentro de casa, quando tem um momento com o celular, ele quer se divertir, se distrair no Instagram. Então, por isso eu tento levar um conteúdo técnico, mostrar a rotina, mostrar alguma coisa que a gente faz de diferente para poder ajudar, e também mostrar junto com o humor, para ajudar não denegrindo o produtor, não denegrindo a nossa classe, mostrar com leveza e alegria, né? Legal. Uma coisa que meu pai sempre fala, meu pai lidava mais com gado de corte, né? Ele dizia, é sofrido, mas é divertido. Então sempre tem um lado que, né, que é mais engraçado que a gente pode compartilhar também. A gente reclama da rotina, mas quando a gente reclama da rotina, mas quando fica fora uns 2, 3 dias já sente falta, né? Já sente falta, já estranha, né? Então, para quem nos acompanhou até aqui, vou deixar as redes sociais do Varley aqui na descrição. Quero agradecer mais uma vez os apoiadores do nosso projeto, as Rações Itaipu, Energibio, que leva energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. E Agroterra Agropecuária. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque no botão inscrever-se e eu espero que de alguma forma você tenha sido motivado, que tenha girado alguma chavinha a partir da história do Varley. Muito obrigado pela presença mais uma vez e todo o sucesso do mundo para você, para tua família, para a nova família que está construindo também. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e espero poder voltar aqui algum dia para contar a evolução da propriedade. Já está convidado, as portas estão abertas.